Caros amigos e amigas, boa tarde. Enquanto o Gilson coloca para mim ali o material, a gente aproveita e vai conversando um pouquinho. Eu queria agradecer profundamente a Companhia Espírita Laboro, a apresentação que nós assistimos ali fora ainda agora e a outra também de manhã cedo nos tocaram profundamente o coração. Aqueles pés descalços secundados por Cristo e por Francisco de Assis são profundamente significativos a nós estudiosos de Ubalde. Opa, tá bom. Mãe cuidando do filho para ele não cair, né? Então aqueles pés descalços representam muito para todos nós cristãos, para todos nós estudiosos de Pietro Ubaldi, porque sabemos que com o seu voto de pobreza, com a sua entrega ao Evangelho, ele se vestiu realmente da túnica da humildade e pisou em pedras pontudas, mas seguiu fiel ao seu dever de estar se aderindo à lei divina e a trazer para a gente o fruto do seu trabalho gratuitamente. E ficou para mim fazer um estudo sobre as fofocas. Num primeiro momento, eu fiquei meio triste. Nossa, vamos falar dos maus entendidos em torno da obra de Pietro Ubaldi? Fofoca espírita? Será que isso é relevante realmente? E foi mais ou menos uns 2 anos pensando sobre isso. Aí eu pedi conselho ao Gilson, ao Júlio Damasceno, ao Maurício Crespim, mandava meus textos para Adelaide, pensando se valeria a pena comentar sobre isso. Mas até que a gente percebeu que homenagear a verdade, promover a união, a fraternidade entre os estudiosos é obra também de caridade. E por que não falar também desses aspectos que, infelizmente, afastam os companheiros de estudar a obra de Pietro Ubaldi? É uma perda inenarrável desencarnarmos sem estudar as obras de Pietro Ubaldi. Portanto, como ninguém sabe a data que vai desencarnar, já comece a partir de hoje quem não começou. E nós temos um tom especial para estudar esse tema, e a gente precisa entender primeiramente o que nós entendemos por mal entendido, porque há alguns mal entendidos e nós vamos estudá-los aqui com vocês. E o mal entendido a gente busca no dicionário e no conceito bem rapidinho é aquilo que produz ou ocasiona uma opinião ou um julgamento errado acerca das coisas, que não foi bem interpretado ou analisado. Então, o mal-entendido, ele parte de uma precipitação, muitas vezes, de uma falta de um estudo mais apurado, de uma falta de observação mais demorada sobre aquilo que se critica, que se estuda, que se comenta. Então, esse é o tom do nosso estudo. Entendemos que os mal-entendidos em torno da obra de Pietro Ubaldi decorrem muitas vezes de uma falta de conhecimento de vários conteúdos que estamos publicando aqui. Então, nós não vamos aqui fazer julgamentos sobre pessoas ou sobre as intenções das pessoas que ainda divulgam algum mal entendido sobre a obra de Pietro Ubaldi. Nós vamos avaliar aqui as consequências dos temas que são divulgados, dos mal entendidos em torno da obra de Pietro Ubaldi, porque temos a certeza que cada um que faz um tipo de comentário não percebe que esse tipo de comentário pode afastar as pessoas de estudar conteúdos tão vastos assim. Então nós, de jeito nenhum, avaliaremos aqui intenções, pessoas, mas sim as ideias e as suas consequências, tá? E para que a gente faça isso, foram 2 anos de reflexão, gente, perguntando aos companheiros mais experimentados, até que eu decidi escrever alguns textos sobre isso. Sou eu aqui, né, carequinha, já no futuro, né, refletindo sobre esses temas. Porque quando a gente ouve, eu vou explicar para vocês mais à frente, quais são esses mal entendidos, a gente percebe claramente, aquele que leu 1, 2, 3 livros de Pietro Ubaldi, que eles estão muito distantes do que está escrito na obra de Pietro Ubaldi. E tudo bem, pensei e decidi compartilhar com vocês.
Tá bom? Afonso fez o convite e sobrou para mim o bagaço da laranja. É isso? Quem pode, pode. Mais uma inspiração que me veio para fazer esse estudo com vocês vem de Titio Kardec. Esse texto caiu para mim num momento que eu estava refletindo muito sobre escrever ou não escrever, sobre essas questões, sobre dar algum tipo de propagação a essas questões, até que esse texto me cai. E eu mando um abraço aqui para as amigas do canal Inspiration, que publicaram esse textinho de Kardec com essa arte, que diz assim: o que queremos, antes de tudo, é o triunfo da verdade. Venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Titio Allan Kardec. Olha que beleza. Não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Venha de onde vier. O cristão, ele homenageia a verdade. Além de ser amigo dos amigos, ele é amigo da verdade. Então ele procura, ele questiona, ele investiga onde está essa grande verdade que o nosso coração tanto almeja para a nossa libertação. E seguindo mais um pouquinho, eu então tive a coragem de escrever alguns textos avaliando esses mal-entendidos que eu vou explicar aqui para vocês. Como a gente tem até 00:30, eu vou trazer todos os 7 textos aqui que a gente escreveu, tá? Então, olha só, 3 mal-entendidos circulam em torno da obra de Pietro Baldi, tá? Quais serão esses mal-entendidos? Alguém tem alguma ideia? Então vamos ver se tem razão de ser. Porque isso decorre de uma experiência pessoal minha em torno dos estudos da obra de Pietro Baldi, da troca de experiências com companheiros que estudam também Pietro Baldi, e nos congressos, nos seminários, e-mails que a gente recebe, nas palestras que a gente faz na Casa Espírita, sempre surgem os mesmos questionamentos. É quase que um padrão geral quando a gente se envolve por aí com a divulgação das obras de Pietro Baldi, e os questionamentos são os mesmos e que a gente entende sendo esses 3 mal entendidos, ou seja, uma precipitação ali no julgamento, na avaliação das obras de Baldi. Então vamos lá. Primeiro deles, o Baldi não deveria ter vindo morar no Brasil. Qual estudioso de Baldi que já ouviu isso? Ninguém, gente? Então eu vou acabar minha palestra aqui. Isso é muito comum. A gente recebe e-mails, questionamentos pessoais nos eventos de Baldi, enfim. Segundo, o Baldi chamou Chico Xavier para fundar uma nova doutrina. Já ouviram essa? Essa ainda mais, né? Talvez, pela manifestação do público aqui. E a terceira é a seguinte: o Baldi queria superar o espiritismo. Já ouviram também? Essa mais, né? Ok. Então vamos lá. E quais são os fundamentos dessas crenças, desses mal-entendidos? Vamos ver. Os fundamentos são 2, em geral, no que eu pude encontrar. O primeiro deles é: Chico Xavier disse, ou ouvi Chico Xavier dizer, ou alguém me disse que Chico Xavier disse. Eu, no início dos meus estudos da obra de Pietro Baldi, um grande espírita, expositor lá de Niterói, da minha região, um amigo querido do meu coração, já se encontra desencarnado agora, ele, quando viu que eu comecei a estudar Pietro Baldi, ele ficou um pouco assustado. Esse menino está obsidiado. É brincadeira. Aí o que ele fez? Eu dei para ele um DVD de A Grande Síntese, pela Versátil Filmes, né, com aquela voz linda do saudoso Paulo Goulart, já desencarnado, e ele mandou um e-mail para um grande médium expositor espírita, e dizendo: você conhece Pietro Baldi? Porque ele não conhecia muito bem. E ele mandou esse e-mail para mim, me encaminhou o e-mail de retorno. E o e-mail dizia isso, que eu vi o Chico Xavier dizer que o Baldi chamou Chico para fundar uma nova doutrina, que o Baldi não deveria ter vindo morar no Brasil, e por aí vai. Se eu não tivesse já estudado bem a obra, mesmo no início, eu talvez não teria continuado os meus estudos da obra de Pietro Baldi e não estaria aqui hoje com vocês. Não teria adquirido essa vastidão de conceitos evangélicos que, graças a Deus, a minha alma vem adquirindo com os estudos da obra de Pietro Baldi. Eu teria tido uma perda inenarrável na minha vida.
Então isso acontece com a maioria dos estudiosos que iniciam o estudo de Pietro Baldi. Essas crenças vêm à tona como grandes obstáculos e impedimentos, muitas vezes, a estudar. E aqueles que muitas vezes estudam pela primeira vez, dão o primeiro passo, encontram esses obstáculos e deixam de estudar. Então esse é só um exemplo pessoal e eu já percebi com outros companheiros nessa experiência que isso acontece também com outros companheiros. E a segunda crença, o segundo fundamento é o texto de Herculano Pires, saudoso Herculano Pires, em oposição à tese de Ubaldi ao sexto cepa de 63, que o Tales aqui comentou rapidinho. Então são esses dois fundamentos principais que sustentam essas crenças. Então vamos lá, vamos continuar. Ubaldi não deveria ter vindo morar no Brasil. Então a gente precisa fazer algumas reflexões sobre isso. Se Ubaldi deveria ou não ter vindo morar no Brasil. Num primeiro momento, a gente já percebe, esse foi até o meu cuidado antes de escrever alguma coisa sobre isso, o cuidado com a memória da família de Pietro Baldi. O cuidado também com as decisões pessoais de Pietro Baldi. Quem de nós pode dizer se o Baldi deveria ou não ter vindo morar no Brasil, sem viver a vida dele? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque um ser que demonstrou toda uma exemplificação evangélica, de toda uma conexão alta com Cristo, com Francisco de Assis e com os espíritos superiores, não iria tropeçar tão facilmente num aspecto tão importante da sua missão no mundo, que era um deslocamento de um hemisfério para outro. Mas quais bases sustentam que o Baldi, sim, deveria ter vindo ao Brasil? Isso que a gente vai ver um pouquinho também. E aí eu escrevi um textinho sobre isso, onde eu trouxe 18 textos que confirmam que o Baldi deveria ter vindo ao Brasil por ele mesmo, além de conteúdos nos seus próprios livros e além também de cartas trocadas entre Pietro Baldi e José Amaral e Pietro Baldi e Manuel Emídio, tá? Essa foi a capinha, olha que interessante aqui. Lá no gabinete de Ubaldi, na época da guerra, olha aqui, esse mapa é de onde? Interessante, né? O Baldi bem jovem aqui, parece até o Luiz Felipe nessa foto, né, Felipe? Né? Oi? A tese dele quando ele se formou, né, em Direito lá pela Universidade de Roma, a tese dele já novinho, né, para o seu doutorado, era a expansão territorial e colonial da Itália para o Brasil. Então, nesse texto, que não vai dar para a gente conversar sobre ele aqui muito, eu coloquei vários fundamentos de que vários pontos da vida de Pietro Baldi apontavam já desde cedo da vinda dele para o Brasil, fazendo parte da sua missão espiritual. E graças a Deus, gente, ele veio. Eu me ajoelho todos os dias para agradecer a vinda de Ubaldi ao Brasil. E Emmanuel fala para a gente que o Brasil é aquele celeiro de claridades espirituais. E nesse celeiro também tivemos esse italianinho trazendo para a gente esses conteúdos maravilhosos. Então, um dos trechos desse texto é o seguinte: esta crença só teria validade se a obra tivesse falhado no Brasil. Tem lógica isso? Se ele não deveria ter vindo ao Brasil, então a obra dele deveria ter falhado aqui no Brasil. E a obra de Ubaldi falhou aqui no Brasil? Estamos em quantas pessoas aqui hoje, num dia chuvoso? Enfrentei 7 horas de Niterói para cá de carro, com neblina, com o para-brisa que quebrou no meio do caminho, né, com aquela chuvarada toda, para a gente confraternizar e aprender a viver evangelicamente, junto com Pietro Baldi, com Chico Xavier, com Kardec. Então, a obra dele, qual foi a conquista da obra dele aqui no Brasil? As 24 obras publicadas. E não é como hoje. Hoje há uma facilidade maior de publicar livros. Aquela época, 50, 60, 70 anos atrás, era bem mais difícil. Hoje a gente tem imunidade do papel, hoje tem algumas facilidades, apesar da dificuldade. Aquela época, não. Bem difícil. As 24 obras foram publicadas aqui no Brasil. Instituto Pietro Baldi, fundado aqui no Brasil, lá em Campos, junto com a Fraternidade Francisco de Assis, que faz uma obra de caridade lindíssima na região de Campos. Nós já estamos indo
Por exemplo, esse seminário aqui, 30ª edição de um seminário que ocorre 2 vezes por ano, em fevereiro e agosto, graças à equipe de Gilson, Soninha, o Afonso e todos os companheiros daqui. Nós agora em agosto, o Cleito fez o convite, estaremos lá, teremos a 24ª edição do Congresso Nacional Pietro Baldi, que envolve em torno aí de 300 pessoas anualmente, presenciais, sem contar as virtuais, que assistem graças à TV Ibis. Um abraço para o Maurício Crispim, Estevão, que divulgam, né, ao vivo e disponibilizam depois nos canais os congressos nacionais de Pietro Baldi. Sem contar os diversos grupos de estudos de Pietro Baldi, presencial e virtual, as diversas palestras, enfim, os livros que foram escritos sobre Pietro Baldi. O Gilson escreveu alguns, outros companheiros escreveram livros sobre Pietro Baldi. Então há vários fundamentos de que a obra ganhou espaço aqui no Brasil, que a obra vem se expandindo aqui no Brasil e que o Baldi deveria sim ter vindo ao Brasil. Muitos fundamentos. E tem 16 confirmações aqui. E vamos lá. Toda a obra publicada no Brasil, e há uma obra em especial também que nós tivemos a graça de ver aqui no Brasil, que está sendo retratada aqui hoje, neste Templo de Deus, que é a obra da própria vida do autor Pietro Baldi. Um dos maiores livros que ele escreveu. Ele quer que a gente faça o mesmo. Escrever com a nossa própria vida a maior obra da nossa própria existência. E ele fez o trabalho dele. E ele termina o livro Cristo assim. Não vou fazer spoiler para quem ainda não leu, que é o último livro. Mas a obra só terá sentido se cada um de nós buscar vivenciar isso em nossas vidas. Essa é uma grande obra que a gente teve a honra de ver na parte final da vida de Ubaldi, no 4º período da vida dele, que foi dos 65 aos 85 anos, aqui no Brasil. Em São Vicente, em Campos dos Goytacazes. O Baldi rodou as cidades brasileiras aqui, na sua primeira visita em 1951. Foram 100 dias aqui, que ele rodou 80 cidades, fez 40 cidades, fez 80 conferências, durante 100 dias aqui no Brasil. E não tinha essa facilidade de transporte que a gente tem hoje. Um sacrifício. O Baldi, já com seus 65 anos, veio de outro hemisfério, outra culinária, outra cultura, outro clima. E ele já tendo feito seu voto de pobreza, vivendo com salário de professor. Então, uma entrega, um dever, uma obediência muito grande à lei divina, que é preciso levar em consideração. Então, tá bom, vamos lá. E aqui o Baldi dizendo se ele deveria ou não ter vindo ao Brasil. Ele próprio diz, está registrado na obra dele. Por isso que a gente fala que esse mal entendido talvez decorra de uma falta de estudo da própria obra do Pietro Baldi. Então, olha que interessante, ele diz para a gente: observemos agora, mais de perto, os mais próximos antecedentes de minha transferência para o Brasil, expondo como e o porquê me encontro atualmente aqui. Ele mesmo dizendo, por que eu vim para cá? Isso está no livro Profecias, lá no prefácio, que na verdade se chama Gênese da Segunda Obra, a obra brasileira, a primeira obra italiana, que ele escreveu a maioria dos livros na Itália, e a segunda obra que ele chama de brasileira. E aqui nesse livro ele diz que inicia essa segunda obra. E por que então que ele vem para cá? Olha o que ele diz para a gente. O primeiro aviso de tão grande mudança me foi dado quando isso parecia absolutamente irrealizável, lá na Páscoa de 1950. O Baldi registra para a gente como que se dava o desdobramento da sua missão. Primeiro ele recebia um aviso, em momentos que pareciam irrealizáveis, não tinha como fazer isso. E depois desse aviso, ele começava a observar que a lei movimentava pessoas, muitas desconhecidas por ele, que faziam aquilo ganhar uma concretude, uma materialização. E depois ele percebe aquilo se realizando. Então ele, obediente, que era um grande observador, entendia o funcionamento da lei, tanto que um dos seus livros leva o título de A Técnica Funcional da Lei de Deus. Não é verdade? Então ele aguardava, observava, analisava os acontecimentos, e assim foi também, da sua vinda ao Brasil. Respeitou um plano lógico, concatenado, organizado. E olha só, foi quando sua voz
me disse textualmente estas palavras claríssimas e fortes: vai ao Brasil, a hora chegou. Esta é a hora em que se cumpre a tua missão. Vai, agora ou nunca mais. Sua voz diz para Ubaldi: vai para o Brasil. Então, quem de nós pode dizer que ele não deveria ter vindo ao Brasil? Sua voz que se manifestou aqui, nesta casa, à frente de Chico Xavier e à frente de Francisco de Assis, à frente de Emmanuel e de outros espíritos que homenagearam e saudaram aquele momento. Então, muitas vezes, quando a gente diz, sem intenções de denegrir nada, essa não é aqui a nossa conversa, não é o tom do nosso diálogo. Quando a gente diz que ele não deveria ter vindo ao Brasil, a gente pode estar, sem querer fazer isso, dizendo que esses espíritos se enganaram à frente de Ubaldi aqui. Porque sua voz se manifesta aqui nessa casa, dizendo que a missão dele era no Brasil. Francisco de Assis se manifesta através do Chico, com a presença desses sublimes instrutores da humanidade. Então isso se confirma aqui à nossa frente. E dizer que isso não era por aí é também ir contra a presença desses espíritos aqui nesse ambiente. E ele diz mais: o último ou quarto período da vida dele continuará o seu desenvolvimento segundo aquela lei que foi, até o presente, a orientadora do seu movimento. Devemos admitir, então, que no Brasil espera-me um novo período de 20 anos, completando-se assim a minha missão. Isso aqui foi escrito em 1955, no livro Profecias. Então, o grande profeta Pietro Ubaldi Chiué, ele está com antecipação de 20 anos, prevendo, porque ele conhece o funcionamento da lei na vida dele. Ele diz que essa lei é orientadora. Então, se ele teve o primeiro período, dos 5 aos 25 anos, depois dos 25 aos 45, e dos 45 aos 65, ele observou um ordenamento na sua missão, ele prevê, portanto, se ocorreu assim, me aguarda agora um novo período no Brasil. E assim aconteceu, gente. Ele desencarna com os seus 85 anos em 1972, em 28 de fevereiro. Não é isso, Adelaide? 29 de fevereiro de 72, aniversário da minha sogra. Né, amor? Por isso que eu falei 28, não foi isso. Eu amo minha sogra, olha, a segunda mãe. Então, olha a presciência de Ubaldi. Aqui ele tinha escrito a obra italiana, a primeira obra. Ele ainda não tinha escrito o restante dos seus livros. Então, existem vários detalhes aqui nesse início do livro Profecias. Tá? Ele descreve realmente o seu trabalho que viria ainda. Isso acontece, a gente está vendo hoje, olhando para trás. Então, olha como que ele observa o funcionamento da lei e há um plano geral ajudando a ele para que assim acontecesse. Pronto a obedecer, como sempre, esperei os acontecimentos. Não é fácil para alguém, e olha isso, gente, quase septuagenário, transferir-se com a família, esposa, filha e 2 crianças para um outro hemisfério, e além disso, sem recursos. E uma dessas pessoas que viajou, daqui a pouco vai dar o seu depoimento aqui, a nossa querida Adelaide. Não é nada fácil fazer o que Pietro Ubaldi fez. Por isso que a gente não pode intervir na sua vida dizendo que ele deveria ou não ter vindo para o Brasil. Você mudar de um hemisfério a outro, ouvindo uma voz, que fé é essa, gente? Um ser quase septuagenário, com uma esposa que estava já um pouco doente naquela época, se eu não me engano, com salário de professor, pegar um navio Invictus, durou uns 15 dias de viagem até aqui, sem conhecer a língua portuguesa a fundo. Então é de uma fé, de uma obediência impressionante, impressionante. E isso deve ser lembrado e homenageado e servir de exemplo às nossas vidas, da fé desse instrumento de Cristo. E ele diz mais, aqueles que depois, aqui no Brasil, olha a resposta de Ubaldi, gente, como que ele deixou tudo já preparado na sua obra. Opa, vou dançar, hein? É o fundo musical, né? Aqueles que depois, aqui no Brasil,
reprovaram-me por haver cometido essa imprudência, quase loucura, como disseram, de transferir-me com toda a família para aqui, não conhecem o poder irresistível das ordens espirituais, às quais aceitei ligar-me incondicionalmente. Essa, né? Por isso a alegria que me deu quando eu vi a Companhia Espírita Laboro representando o balde de pés descalços, caminhando ali por aquela avenida, mostrando a humildade de obedecer à vontade de Deus acima da sua própria vontade. É de impressionar. Então vamos lá, porque o tempo é curto. Me controla, tá, Afonso? Nossa Senhora. E aqui eu já comentei, tá, que foi aqui nesta casa que houve essa manifestação confirmando a vinda de Ubaldi aqui no Brasil. Olhem que imagens lindas do nosso querido Chico Ubaldi. E olha que sua voz disse aqui, gente. Sua voz disse aqui nesse templo de paz. O Thales mostrou para a gente um pouquinho, aqui é um trechinho. Eis que se inicia uma nova fase da tua missão na Terra, e precisamente no Brasil. Todos os recursos te serão proporcionados, e assim foi. Pedro, confio-te esta nova terra, o Brasil, a terra que deves cultivar. As portas do mal não prevalecerão. Confirmando aqui na frente de Chico e de Francisco de Assis a sua obra aqui no Brasil. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos lá. E o segundo mal-entendido, Ubaldi chamou Chico Xavier para fundar uma nova doutrina. Esse aqui a gente pode responder muito rapidinho, que não tem muita aderência à tua obra. Qualquer um que lê uma obra de Pietro Ubaldi já percebe claramente a aversão de Ubaldi a se encastelar em grupos fechados. Qual que é o lema da obra de Pietro Ubaldi? Quem sabe? Universalidade e imparcialidade. A ausência de partidos, e os conceitos dele são para todos. Não são só para esses, nem só para aqueles. Não exclui ninguém. A ausência de partidos. Isso é muito rápido. Em 30 segundos a gente esgotaria essa conversa para perceber que foi uma precipitação, uma falta de estudo da obra de Ubaldi para afirmar que Ubaldi chamou Chico Xavier para fundar uma nova doutrina. Se ele, do início ao fim da sua obra, se manteve imparcial, distante de encastelamentos, de se fechar em doutrinas, por mais maravilhosas que elas fossem, como é a nossa querida doutrina espírita. E nos princípios da obra de Ubaldi, em 1952, lá em Fragmentos de Pensamento e Paixão, capítulo 3, ele fala: meu lema é universalidade e imparcialidade, e explica com detalhes esses princípios. Mas isso foi difícil de entender, gente, e está sendo difícil até hoje entender, porque isso é muito fora do comum, gente. Universalidade e imparcialidade é muito fora do comum. Porque a gente pega uma verdade, se encastela, fecha nela e bate em todo mundo que está à volta, que não concorda com a gente. Essa é a nossa forma mental. A forma mental de Ubaldi é bem outra. É bem outra. Então ele repete isso aqui em 52 e depois ele vai repetir, olha só, em sua saudação, ele escrevendo sobre ele mesmo, repetida em quase todas as conferências no Brasil, 80 conferências, Ubaldi afirmou seus dois princípios fundamentais, universalidade e imparcialidade. Em 52, mas isso não foi compreendido. Aí volta Ubaldi em 58, em A Lei de Deus, um capítulo especial, o separatismo religioso, e ele fala de novo. Tenho aqui de repetir mais uma vez o que foi sempre o meu lema, isto é, imparcialidade, universalidade e imparcialidade. Repetindo a exaustão que ele não queria fundar uma nova doutrina, não queria se filiar a nenhuma doutrina e não se colocaria em briga com quem quer que seja. E aqui estão os princípios, que não dá tempo da gente ler, o material está disponível para todos vocês, tá? Só enfatizando que são esses princípios que norteiam a obra de Pietro Ubaldi. E ele pede um favor aos brasileiros. Peço-lhes isentar-me de qualquer forma de glória e honrarias que privam o meu tempo. E ele diz: por que procurar limitar meu trabalho, concebendo-o somente em função de grupos particulares? E por que me ser atribuído, olha isso, gente, como o mais imperdoável dos defeitos, esta minha ausência de espíritos sectaristas? Por que dizer que eu quero fundar uma nova doutrina com Chico Xavier, com quem quer que seja, se esse para mim é os piores dos defeitos?
se eu não quero me aliar a nenhum tipo de grupamento humano que geralmente fica em luta contra outros grupamentos. Então está muito claro na obra de Pietro Baldi, esse mal entendido é um mal entendido, propriamente dito. Não tem fundamento para se sustentar na obra de Pietro Baldi. E o terceiro, o Baldi queria superar o espiritismo. De onde a gente já viu por agora que ele não queria superar ninguém, nenhuma doutrina, nenhum grupo. Ele oferecia a sua pesquisa durante 40 anos naquilo que é considerado o mais alto grau da mediunidade no espiritismo, aquela inspirativa, 40 anos de trabalho evangélico, produziu um material vasto, um conteúdo profundo e oferece a todos gratuitamente como obra de caridade. Então, essa crença se fundamenta no sexto CEPA de 63, no mal-entendido ocorrido entre alguns espíritas e alguns estudiosos de Ubaldi naquela época. E isso girou em torno de... Ubaldi foi convidado aqui é uma pesquisa que a gente fez no Portal Pensar, tá? Quem não conhece o Portal Pensar, eu, o Thales, o Luiz Felipe, o Guilherme, fazemos parte e estamos produzindo materiais lá, sobretudo sobre Pietro Baldi. Fizemos uma pesquisa, um estudo de caso sobre esse evento, tá? E a gente publicou esse material, está disponível para todos, material que tem mais ou menos umas 20 folhas, e isso vai virar livro. Eu e Thales estamos ampliando essa pesquisa, futuramente vai virar um livro. E essa pesquisa trouxe para a gente o quê? Está lá no Portal Pensar, para quem não conhece, propaganda, né? Então, olha só, geramos um documento com todas as referências, onde se foi possível contar a história dos acontecimentos pelos escritos de alguns dos próprios envolvidos no mal-entendido ocorrido no sexto CEPA, sobretudo por cartas trocadas por Pietro Baldi e seus amigos. Ocorreu um mal-entendido lá em 63. O Baldi foi convidado pelo sexto CEPA, que é um congresso espírita pan-americano, que ocorreu na Argentina, para comentar, para escrever uma tese sobre os pontos que seriam abordados naquele evento. E o Baldi, graciosamente, escreveu uma tese lindíssima, fantástica, com todo o seu lema de universalidade e imparcialidade, e ali ele aponta o estancamento das religiões, esse fechamento em grupos particulares, e sugere a sua obra como esse conteúdo de 40 anos de pesquisa que pode auxiliar o espiritismo e outros grupos que quiserem aderir, enfim. Mas para alguns companheiros isso soou como uma ofensa, como uma arrogância de Pietro Baldi. Entenderam dessa maneira. Mas como que isso é propagado aqui para a gente no Brasil? Desde lá, que por unanimidade ninguém aceitou a tese de Pietro Baldi. E não é bem assim. Essa pesquisa revelou para a gente que a minoria, um grupo menor de estudiosos do espiritismo, não aceitou a tese de Ubaldi naturalmente. É muito comum. Eu sempre gosto de frisar que nós, estudiosos de Ubaldi, não pedimos para ninguém se tornar ubaldiano ou aceitar as teses de Ubaldi. Nós pedimos que cesse o impedimento do estudo das obras de Pietro Baldi. Esse é o ponto crucial. E esses mal-entendidos muitas vezes impedem as pessoas de lerem as obras de Pietro Baldi. Então, a gente fez um estudo profundo sobre isso, tá? E a justificativa disso é essa, que frequentemente expositores e adeptos do espiritismo, queridos amigos nossos, é natural a gente divergir nas questões, se manifestam em desfavor do estudo da obra de Pietro Baldi, utilizando como argumento esse ocorrido no sexto CEPA, a defesa que Herculano Pires fez a essa tese de Pietro Baldi. Mas a forma como isso é divulgado aqui no Brasil, que não condiz com a realidade de como aconteceu. Essa é a questão. Por desinformação, por qualquer coisa que seja. O que nós estamos fazendo aqui é avaliando as consequências disso, em torno do conhecimento de uma obra filosófica, científica, religiosa, que são os fundamentos também do espiritismo. Então, esse fato tem gerado duas consequências. Como é que está meu tempo, Afonso? 5 minutos. Tá. Duas consequências negativas. Não vou passar, não, pode deixar. Duas consequências seguintes: divisão entre estudiosos de Allan Kardec e de Pietro Baldi. Isso tem acontecido muito, né? Por causa de alguns mal-entendidos. Tá? E outro ponto que tem acontecido é desinteresse.
Isso é grave. Isso para mim é muito grave. O desinteresse por um monumento desse para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia e para as organizações humanas. A gente não ter conhecimento das obras de Pietro Baldi. Desse modo, se fez necessário contribuir para a unificação. Esse estudo nosso é para contribuir para a união, dirimir mal entendidos, desfazer desinformações, gerar informação e produzir união. O nosso lema aqui hoje é: onde há discórdia, que eu leve a união. É o lema franciscano. E onde há erro, que eu leve a verdade. Como disse, não foi Francisco de Assis que disse, essa prece foi encontrada depois, mas ali tem a espiritualidade franciscana, certamente. Então a conclusão que a gente chegou nessa pesquisa foi o seguinte: o mal-entendido foi sepultado ainda naquelas décadas pela maioria dos envolvidos. Isso vem até hoje à tona. A gente percebeu por cartas, por textos, juntamos várias cartas, contamos a história cronológica das pessoas que participaram daquele evento, das cartas que elas trocaram, das publicações que ocorreram nas revistas brasileiras, argentinas, mostrando que muitos companheiros, o presidente, o vice-presidente do CEPA, aprovaram a mensagem de Ubaldi. E alguns desaprovaram, uma minoria desaprovou. O próprio Humberto Mariotti, o presidente do CEPA naquela época, ele no primeiro momento desaprovou a tese de Ubaldi. Tudo bem, desaprovou, não aceitou. Mas ele não havia lido as obras de Pietro Baldi, ele só havia lido a grande síntese. Aí ele reflete, isso está no documento, ele vai até a casa